Bom, pessoal, então, bom dia a todos. A partir dessa semana a gente tem uma novidade, então, que as nossas calls serão gravadas e disponibilizadas ali no YouTube. Então, espero que seja útil e todos façam bom proveito aí das informações. Eu vou iniciar hoje falando de cenário internacional, uma breve atualização aí do cenário geopolítico. Isso teve um pouco menos sob evidência, né, ao longo dessas últimas semanas, depois da assinatura ali do memorando de entendimento entre Estados Unidos e o Irã, mas o que percebemos aí ao longo da semana passada, até aí a referência de 12 de julho, foi um aumento aí das tensões no Oriente Médio, que isso naturalmente também trouxe uma postura menos propensa a risco por parte dos investidores, né? Então, isso começou com ataques do Irã a embarcações que estavam cruzando ali o Estreito de Hormuz. Isso levou aí os Estados Unidos a revogar a licença para a venda de petróleo iraniano e também ataques dos Estados Unidos para o Irã. E até, né, algo que colaborou para que essas tensões também aumentassem foi o fato de que o Trump se manifestou com relação ao ocorrido e disse que o acordo que foi firmado no mês de junho, né, o memorando de entendimento, ele havia perdido validade, né? Então, como se basicamente nós tivéssemos voltado à estaca zero com relação, então, às negociações. Então, o preço do barril de petróleo sofreu aí uma alta de aproximadamente 5%, lembrando que ele havia retornado para patamares anteriores ao conflito, mas até alguns dias depois, né, ao longo da semana passada, as notícias foram relativamente positivas, né, porque não houve novos ataques e algumas embarcações cruzaram pelo estreito, mas aí no fim de semana novas notícias surgiram, né, o Irã alegando que houve ataques aí direcionados pelos Estados Unidos, né, os Estados Unidos acabaram não comentando com relação, então, a essa situação, e agora uma situação também bem mais complexa, né, porque realmente existem promessas aí de que talvez isso venha a escalar, né, não sabemos quais serão os próximos passos efetivamente, mas é algo que precisamos acompanhar de perto, sem sombra de dúvidas. Com relação à agenda de indicadores, pessoal, né, um grande destaque aí foi o ISM de serviços dos Estados Unidos para o mês de junho de 2026, lembrando, né, que esse indicador ele é construído a partir de uma sondagem qualitativa, então são perguntas que são feitas aos empresários americanos, e isso acaba guardando aí uma aderência bem importante, bem significativa com o desempenho daquele ramo, daquela categoria. Então, a leitura do mês de junho de 2026 alcançou 54 pontos, lembrando sempre, né, que todos os valores que ficam acima de 50 pontos, eles denotam crescimento em relação ao período imediatamente anterior, nesse caso, em relação, então, a maio. Então, quanto mais distante para cima de 50 pontos, maior é o ritmo, né, maior é a aceleração desse crescimento. Esse valor ele veio basicamente em linha com o que o mercado esperava e representa uma leve desaceleração, então, em comparação com o dado anterior, que foi de 54,5 pontos, né? Então, esse indicador ele é formado por vários subcomponentes, por vários subíndices. Então, nós tivemos aí alguma desaceleração na atividade, novas encomendas, mas ainda assim um ritmo importante de crescimento, demanda que permaneceu resiliente, e um destaque positivo aí para a questão do emprego, né? Porque nós vínhamos aí de 3 leituras consecutivas em que o emprego fechava postos, né? Ou seja, era uma percepção negativa a respeito desse segmento, e agora voltou, então, para um patamar expansionista. E também um outro destaque, pessoal, foi a questão dos custos percebidos pelos empresários, né? Então, houve aí, pela primeira vez, uma desaceleração desses custos, né, em 4 meses. Então, o indicador ele recuou para níveis abaixo de 70 pontos, mas ainda assim o indicador ele permanece muito pressionado, historicamente elevado. Então, é como que a gente olha o copo, né? Se ele é meio cheio ou se é meio vazio, né? Então, é bem verdade que melhorou em relação ao padrão recente,
mas ainda assim esses custos eles permanecem bastante pressionados e é algo também que a gente precisa acompanhar de perto. Então, de uma maneira geral, pessoal, qualquer leitura que a gente pode fazer com relação ao indicador é de que os serviços eles permanecem com um crescimento robusto nos Estados Unidos e que essa possível retomada aí de um conflito ali no Oriente Médio e de como que isso vai bater efetivamente nos custos percebidos pelos empresários, isso representa aí um risco com relação, então, ao futuro. E, claro, não podemos deixar de mencionar a ata da reunião do FONC, né? O FONC é o comitê responsável aí pela política monetária dos Estados Unidos, da reunião que aconteceu ainda no mês de junho, né? No mês passado. E de uma maneira geral, pessoal, a partir da leitura, né? Temos notado aí algumas mudanças com relação, então, à entrada aí do Kevin Warsh, né? O novo presidente aí do Fed, do Banco Central Americano, mas o tom, ele claramente ele foi mais rock, né, mais favorável, é uma política monetária mais restritiva, né, ou seja, de juros mais altos, que freiam, então, a atividade econômica e, consequentemente, a inflação. Tá? Então, o que o comitê enxerga, de maneira geral, pessoal, riscos predominantemente de alta para a inflação, né, ou seja, eles veem uma probabilidade maior de aceleração dos preços em relação, então, a probabilidade de desaceleração, de uma convergência, então, para a meta de 2%. Então, o que eles mencionaram a respeito disso, pessoal? Que apesar aí, a despeito da assinatura do memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, que isso naturalmente impactou positivamente a curva futura do petróleo, né, e as medidas de inflação implícita no curto prazo, mesmo com isso, né, isso não altera o balanço de riscos para a inflação, né, ele permanece desfavorável, né, então, não é porque nós tivemos, né, esse impacto positivo da assinatura do memorando de entendimento que isso alterou, então, o balanço de riscos para a inflação, isso já é um elemento bem importante, né, um ponto de partida relevante para a gente entender um pouco do que é que o comitê está pensando. Eles destacaram, né, que o ciclo de investimentos em inteligência artificial ajuda a sustentar crescimento acima do potencial, né? Então, o que a gente imagina, né, que é o PIB de equilíbrio ali dos Estados Unidos em torno aí de 1,8%, em torno aí de 2%. Então, esse ciclo, né, benigno em termos de inteligência artificial coloca, né, os Estados Unidos com o potencial de crescer mais do que isso, né? Mas a expectativa é de que esses ganhos de produtividade eles surjam apenas gradualmente. Isso é muito relevante, né? Sobretudo quando nós contextualizamos, né, o cenário do ponto de vista da inflação, né? Ou seja, isso não se transmite de uma única forma, de uma única maneira, né? E de uma maneira repentina, né? Brusca. Esses ganhos de produtividade, né? Que tendem a atenuar, então, a inflação, eles devem surgir apenas gradualmente. Então, isso também é outro aspecto, né? Que até poderia colaborar, então, para a inflação se manter um pouco mais benigna, um pouco mais controlado, mas eles mesmos reconhecendo, então, que esse impacto ele acontece ao longo do tempo, né? Ele é paulatino. E aí, sobre política monetária, pessoal, também um tom bastante duro, né? E aqui a gente tem uma explicação direta, né, sobre o que a gente pode imaginar com relação ao futuro da trajetória dos juros. Então, foi colocado na mesa já o debate com relação a uma possível alta de juros, né? Alguns membros eles já enxergavam justificativas para ter aumentado os juros na reunião de junho, tá? Então, eles até defenderiam isso, né? Claro que, se a gente for lembrar, né? Mas eles já enxergavam bons motivos para ter aumentado os juros em junho, né? Alguns desses membros, alguns desses diretores. E aí, vários deles, né? Então, aqui a gente já tem uma dimensão de que isso abrange mais da metade, né? Vários deles acreditam que o nível atual dos juros não é suficientemente restritivo, né? Então, isso a gente pontuou ao longo de várias das nossas calls, né? Esse debate, né, em torno da taxa neutra de juros, né? Que seria, então, suficiente para colocar, então, a inflação na sua meta de 2%, né? Então, a percepção é de que, de fato, né, esse nível de juros ele não colabora, então, para frear
o ritmo de crescimento do PIB e, consequentemente, dos preços, né? E aí eles também comentaram, né, e aqui quase todos, no caso, que em cenário de inflação mais persistente, algum aperto adicional pode ser necessário, ou seja, níveis mais elevados da taxa básica de juros, né, das Fed Funds, podem ser exigidos para, então, combater esse cenário mais adverso, né, mais difícil. Então, realmente, pessoal, foi um tom bem mais duro, né, bem mais rock que nós notamos, e que o comitê, né, de uma maneira geral, ele permanece mais preocupado, então, com a persistência da inflação do que com eventuais riscos de baixa, né, riscos de um desaquecimento da atividade econômica e também do mercado de trabalho, né. Então, dentro desse mandato dual do Fed, né, onde ele olha para a inflação e também para emprego, basicamente, parece que com o emprego ele está satisfeito, né? Então, os indicadores, né, são consistentes aí com um quadro razoável, né, do ponto de vista de equilíbrio de mercado, enquanto que, né, o principal foco da atenção é, sem sombra de dúvidas, aí, a inflação. E até nesse sentido, né, ao longo de várias calls, né, nós mencionamos aí o Christopher Waller, né, que é um dos dirigentes, né, um dos diretores, que é um membro bastante influente do Fed, foi cotado, inclusive, né, para ser o presidente, né, nessa transição que aconteceu aí ao longo dessas últimas semanas, né, e aí ele realizou uma conferência na cidade de Roma e deixou isso bastante claro, né, até para a gente puxar um pouco, né, também do que foi a visão dele há algum tempo. Então, o que ele mesmo disse, né, então, aspas aí para o Waller, né, há um ano eu defendia cortes de juros porque o mercado de trabalho não parecia estar bem. Esses riscos se inverteram completamente agora. O mercado de trabalho parece estar se estabilizando nos Estados Unidos. E olha aqui o detalhe, né, para o termo que ele utilizou, a inflação vem disparando. Portanto, isso muda a forma como se deve pensar sobre a política monetária. Então, esse trecho ele me pareceu ser bem relevante, né, porque tem uma capacidade de síntese, né, bem interessante e diversas implicações que justamente corroboram com o que apareceu ali na ata da reunião do FONC, né. E deixa eu até aproveitar aqui a oportunidade, pessoal, de projetar a minha tela para vocês, para a gente discutir um pouco desses cenários, né, com relação, então, especificamente à política monetária americana, né. Então, aqui são os dados, né, das negociações de mercado, né, por parte dos investidores, e aqui nós temos as probabilidades, né, associadas a cada um dos cenários. Então, para a próxima reunião, né, daqui a 2 semanas, né, no dia 29 de julho, nós temos, nesse momento, né, uma probabilidade de 61% de manutenção e 39% de uma alta de 0,25 ponto percentual. E para setembro, né, aqui nós, pelo menos uma alta de juros, né, aqui já é uma probabilidade amplamente majoritária, né, que é uma alta de juros até setembro e 2 altas de juros, né, até então mês de setembro, né. Então, se a gente for somar aqui essas probabilidades, né, aí os seus 77%, basicamente, né, de pelo menos uma alta de juros até setembro, né. Então, realmente um quadro que chama a atenção, né, e nós precisamos, então, acompanhar isso de perto. E aqui, pessoal, comentar a respeito da perspectiva para o PIB dos Estados Unidos referente ao segundo trimestre de 2026. Esse dado deve ser lançado aí ao longo dos próximos dias, tá? E para mostrar que houve aí uma revisão significativamente negativa, né, com relação, então, a esse dado. E hoje nós temos aí a perspectiva de um crescimento de 1,2%, né, em relação ao primeiro trimestre, lembrando que é a taxa anualizada aí, em comparação com o período imediatamente anterior. Essa revisão significativa para baixo, pessoal, acabou acontecendo aí por conta de dados de comércio exterior, tá? Então, eu não sei, pessoal, até que ponto, aqui é uma hipótese minha, tá? Porque deixa eu até ver a data específica em que isso aconteceu. Foi no dia 26 de junho, né? Antes eles estavam projetando aí um crescimento de aproximadamente 2,5% e passou para 1,2%.
Eu imagino, e até analisando o comportamento aqui, porque realmente mudou, aumentou dramaticamente, né, aqui a questão das importações, pessoal. Eu acredito que isso aconteceu, veio na esteira ali da assinatura do memorando de entendimento, então talvez o que tenha acontecido ali foi um refreamento das importações até então, né, e na medida que houve essa assinatura, né, nós liberamos então esse canal para que essas importações acontecessem, ocorressem de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais significativa. E como as importações entram com sinal negativo no PIB, né, então isso deve ter aí um impacto relevante aí para a perspectiva de crescimento, e depois, né, isso vai ser ajustado aí com base nas outras leituras, tá? Então, esses movimentos aí geopolíticos, né, eles têm essas implicações aí do ponto de vista de PIB, porque muitas vezes geram antecipação de consumo por parte dos agentes econômicos, e aí depois isso naturalmente é ajustado, e esses movimentos eles não costumam ser suaves, né, muitas vezes eles são bruscos, e é o que nós temos aí então com relação ao PIB do segundo trimestre de 2026. Ok, pessoal? Então, deixa eu parar aqui o meu compartilhamento e continuar aqui com essa parte de cenário internacional, antes de abrir para perguntas. Nós tivemos também aqui a publicação da inflação ao consumidor da China, tá? Também referente a junho de 2026. Então, o que nós notamos, pessoal, é ainda uma inflação bastante débil na China. Então, o índice cheio nos últimos 12 meses subindo apenas 1%. Lembrando que eles têm uma meta de inflação lá que é de 3%. Então, segue aí um quadro em que a inflação ela é bastante abaixo, né, bastante inferior, então, ao objetivo dos 3%. E, inclusive, né, esse último dado, ele desacelerou, então, em relação ao mês de maio, né, onde nos últimos 12 meses nós tínhamos 1,2%. Então, passou de 1,2% para 1%. E, inclusive, né, o dado, né, mais atualizado, ele acabou vindo levemente abaixo do que o mercado esperava, que era 1,1%. E, inclusive, também a parte menos volátil na inflação, que é o núcleo, né? Então, o núcleo ele é obtido através da exclusão de alimentos e também de energia, né, que são tipicamente mais voláteis. Então, nesse caso, nós também temos uma alta de 1% no acumulado dos últimos 12 meses, também houve aí uma leve desaceleração em relação à leitura anterior. Quando nós abrimos os dados por categorias, pessoal, principalmente a parte de combustíveis, né, que sofreram aí uma moderação nessa última leitura, muito embora ainda permaneçam em patamares elevados, ainda como efeito, como desdobramento da guerra no Oriente Médio. Os alimentos, eles permaneceram em deflação na China, principalmente as carnes, tá? E entre os bens duráveis, né, os preços dos celulares, eles continuaram a acelerar. Então tivemos aí o Festival de Compras 618, né, que é o maior evento após a Black Friday. Então, essa pressão relativa à demanda acabou suscitando aí uma alta dos preços dos celulares. Em contrapartida, os eletrodomésticos, eles perderam aí tração, né, depois de uma alta bastante significativa que nós percebemos no início do ano, e o setor automotivo, ele se mantém aí com preços muito bem comportados, né, uma concorrência muito intensa, né, acaba gerando uma guerra de preços. Então, isso, inclusive, né, acaba transbordando para outros países, né, essa parte dos bens acaba fazendo com que a inflação, ela tenda a ficar um pouco mais bem controlada, né, ao redor do mundo, muito por conta dessa influência da China, né, com relação a esses bens aí, em parte decorrentes aí dos veículos, tá? E no segmento de serviços, a inflação ela também permaneceu moderada, né, que é um padrão que nós não notamos, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, na zona do euro, né, onde os serviços eles acabam ficando bastante pressionados, sobretudo por conta da influência do mercado de trabalho, mas na China isso permanece bastante moderado, né? Que é um sinal aí de uma demanda interna relativamente fragilizada, tá? Então, essa composição do índice, pessoal, isso faz com que a gente conclua que esse ambiente de pressões dos preços permanece bastante contido ali com relação, então, à China.
E ainda mais um ponto com relação, então, ao país asiático, pessoal, que a DeepSeek, né, avançou aí no desenvolvimento de chips próprios de inteligência artificial, tá? Então, só para poder contextualizar, né, nós temos discussões aí sobre restrições ao acesso internacional a modelos mais avançados, né? Então, o governo chinês barrando, né, o uso de outros tipos de modelos e a DeepSeek, né, criando os seus próprios modelos para fins de utilização aí dentro da China. E só para finalizar essa parte de cenário internacional, pessoal, é um breve tópico aqui sobre a zona do euro, que a Alemanha apresentou aí um plano orçamentário para ampliar seus gastos militares nos próximos anos, né? Então, para ficar mais próximo aí das metas da OTAN e também com relação àquelas pressões dos Estados Unidos, né, principalmente do Trump, de que eles reduziriam a presença militar americana na Europa. Então, da própria Alemanha, né, assumindo um protagonismo com relação a isso e reforçando seus gastos para fins desse objetivo, né, de presença militar ali dentro da região, ok? Bom, pessoal, com relação ao cenário internacional, são essas as considerações. Eu fico aí à disposição de vocês para alguma dúvida, para algum questionamento. Por favor, esse é o espaço agora para que vocês façam isso. Só voltando para a fala do dirigente do Fed, Oscar, se a gente contextualizar em relação ao gráfico de pontos, tu percebe que pode ter havido já alguma flutuação, alguma movimentação em relação a uma situação de mais consenso dessa fala dele em relação ao que os outros também estão talvez pensando, ou tu acha que a gente ainda está naquela situação ainda de indefinição que o próprio gráfico de pontos aponta isso, né? Pelo menos o último que a gente teve acesso. Assim, eu tinha uma imagem, né, é muito difícil, né, de cravar, né, Sim, essa sim, situação, né, Weber? Mas eu tinha uma imagem de que me parecia que essa dúvida com relação, então, à trajetória dos juros, ela era muito mais patente com a divulgação ali dos dot plots. E isso não aconteceu agora depois da divulgação da ata. Me parece que essa visão mais rock ela é muito mais ampla, muito mais difundida, muito mais disseminada entre os membros do que aquilo que ficou de mensagem, né, a partir do comunicado, através da coletiva do Warsh, né, dos próprios dot plots. Então, eu fiquei com uma outra impressão, tá? Uma impressão no sentido de que essa possibilidade, né, de uma trajetória mais elevada dos juros, né, ela é mais bem aceita, né, por uma quantidade maior de membros do que aquilo que os dot plots estavam sinalizando, tá? sim. Tu muda alguma coisa do teu cenário base em relação a isso? Eu mudo, tá? Eu mudo. Me parece, tá, que a partir disso, nós não teríamos somente aí um único aumento de juros até o final do ano, ali, como os dot plots estão sinalizando, tá? Talvez aí viesse alguma coisa em termos de dois, assim, dois aumentos, né? Duas elevações da taxa básica aí, que é o que está me parecendo mais razoável de imaginar aí, deles aumentarem, né? Depois ver como é que a economia vai reagir, até porque só com um aumento de 0,25 ponto percentual, se eles têm realmente essa noção, né, essa visão de que os juros hoje eles não são suficientemente restritivos, né, não é só mais com um aumento de 0,25 que isso vai acontecer, né, a gente precisa avançar um pouco mais, né, nesse sentido, para que de fato, né, essa seja uma visão consensual de que os juros eles colaboram para frear aí o crescimento do PIB e, consequentemente, dos preços, né? Então, a gente vai precisar avançar um pouco mais para que isso efetivamente seja algo consolidado, assim, né? Porque se tem um entendimento um pouco mais amplo de que a política monetária está colaborando, né, para que o objetivo do Fed seja alcançado. Entendi. Então tá bom, obrigado. Imagino. Bom, pessoal, então sobre Brasil, certamente, né, o grande destaque envolveu aí
o IPCA de junho de 2026, né, a leitura da inflação oficial aqui no país, e dessa surpresa amplamente positiva que nós tivemos, né, então, um índice cheio subindo 0,16%, veio basicamente metade, né, em relação àquilo que o mercado esperava, né, então, dependendo do consenso, né, alguns apontavam 0,31%, outros apontavam 0,32%, então, realmente veio uma surpresa positiva bem significativa aí com base nessa última leitura. E no acumulado dos últimos 12 meses, né, pela primeira vez em 3 leituras, voltou a dar uma desacelerada, né? Então, passou de 4,72% para 4,64%. É bem verdade, né, que ainda assim extrapola o limite superior do regime de metas, né, que é 4,5%. A principal causa, né, o principal responsável aí por essa surpresa foi a parte da alimentação no domicílio, tá? O mercado esperava uma alta de 0,26% e veio uma queda de 0,39%. Então, realmente uma distância bem grande, né, entre expectativa e realidade. E, inclusive, quando nós nos aprofundamos com relação a esses dados, pessoal, o que é possível notar, né, que dentro da parte de alimentação no domicílio, nós temos 16 subgrupos, tá? E 13 desses subgrupos, dos 16, desaceleraram entre maio e junho, né? Sendo que 9 deles, pessoal, vieram com deflações, tá? Então, foi um movimento, né, que até quando nós analisamos de um ponto de vista mais qualitativo, né, para ver quão disseminado, quão espraiado ele foi, isso também acabou acontecendo, né? Então, não foi algo pontual, né? Foi algo bastante difundido aí entre as diferentes categorias, tá? E destaque aí para a parte de tubérculos, raízes e legumes, né? É bem verdade que não registraram deflação, mas teve aí um movimento de acomodação que foi bem relevante, né? Então, esse segmento, né, de tubérculos, raízes e legumes, né, saiu de 21,4% de alta para 1,3% de alta, tá? Então, realmente aí chama a atenção o que aconteceu, e isso foi responsável aí pela desaceleração de quase 2/3, né, da parte de alimentação no domicílio. E dentro das 9 grandes categorias, né, entre bens e serviços que são investigados, 6 desaceleraram, tá? E não só isso, pessoal, as aberturas por dentro, né, os recortes qualitativos, então, a partir aí da exclusão de itens voláteis, né, e esses recortes, eles são mais sensíveis aos ciclos da produção e do emprego, eles não só também desaceleraram em relação ao mês de maio, como todos eles vieram melhores do que as expectativas, né? Então, esse aspecto qualitativo que a gente chama do indicador, ele também acabou se sobressaindo, tá? Então, por exemplo, né, bens industriais subiram 0,11%, a expectativa era 0,15%. Os serviços subjacentes, né, sempre acompanhados de perto aí por parte do Banco Central, subiram 0,22%, a expectativa era 0,32%. Tá? E a média dos 5 núcleos acompanhados pelo Banco Central subiram 0,21% e a expectativa era 0,31%. E também, pessoal, a média móvel trimestral dos dados com ajuste sazonal, e aí quando eu analiso esses 3 dados, né, esses 3 últimos dados com ajuste sazonal, que é para ter uma ideia, né, do que aconteceria, né, ao longo de um ano se esse padrão se repetisse com relação ao que aconteceu nesses últimos 3 meses, né, uma tendência de curto prazo, que nós chamamos, em todos os casos também houve desaceleração, tá? Então, para bens industriais, para serviços subjacentes, para a média dos 5 núcleos e também, inclusive, para o índice geral, né? Então, é uma leitura que foi inegavelmente positiva, tá? A gente precisa deixar isso de maneira bastante clara, né? Porque, às vezes, sempre tinha uma vírgula, né? Muitas vezes sempre tinha um porém, porque, por mais que em alguns casos recentes até um indicador cheio tenha ficado abaixo do esperado, mas aí as leituras qualitativas vinham pressionadas, né? Ou até mesmo, né, com relação ao que tinha acontecido no IPCA de maio e na prévia da inflação de junho, o que acontecia? O índice cheio ficava um pouquinho acima do esperado, mas as leituras qualitativas já estavam começando a sinalizar para algo talvez um pouco mais benigno, né? Mas agora não, né? Foram só notícias positivas, né? Então, tanto o índice cheio quanto as aberturas qualitativas vieram melhores do que esperado. E também uma distância relevante, né? Também tem esse aspecto, né?
não é algo que tenha ficado só um pouquinho melhor, né? De uma maneira geral, houve aí uma distância bem relevante, né? Bem significativa entre expectativa e realidade. Então, o índice cheio ele veio consideravelmente abaixo do esperado, puxado pelos alimentos, né, pessoal? Mas e também, né, os recortes qualitativos, todos eles vieram melhores do que as expectativas. Agora, para a gente poder discutir implicações do ponto de vista de política monetária, o ponto todo é, isso abre espaço para cortes adicionais de juros além daquilo que estamos prevendo, né, para a próxima reunião do Copom? E no meu entendimento, não, tá, pessoal? Então, mantém-se o cenário, né, de mais uma diminuição da taxa Selic, né, então de 14,25% para 14% ao ano, mas eu vejo que ainda é inviável avançar por conta aí basicamente de duas razões, tá, pessoal? Primeira delas, né, é que todas essas medidas de consumo aí por parte de incentivo ao consumo por parte do governo federal, isso ainda não se materializou por completo sobre os índices de preços, sobre a inflação. Então, esse é um primeiro aspecto, tá? E tem algo ainda para aparecer com relação a essas próximas leituras decorrente diretamente desses estímulos à demanda, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, pessoal, que é a questão do fenômeno climático, o El Niño, né? Então, isso vai mudar esse panorama da inflação de alimentos entre agosto e setembro, tá? Essa é a expectativa aí que nós temos com relação, então, a essa situação. Então, a gente já tinha a ideia, né, de que a inflação talvez não fosse para casa aí de 5,6%, 5,7%. A gente estava ainda com alguma relutância, né, em poder acelerar a inflação, como a gente já estava vendo por parte de alguns bancos, né, por parte de algumas instituições, a gente mantinha ainda na casa de 5,2%, 5,3%, então veio esse dado, justamente corrobora ainda com a sustentação dessa call de algo em torno disso, né, de 5,2%, 5,3%. Essa é a nossa visão que nós temos ainda com relação, então, ao IPCA para 2026 como um todo, tá? Alguns outros pontos sobre o Brasil, pessoal, antes de fechar essa parte, porque realmente foi o grande destaque em termos de agenda de indicadores, né? Então, o governo, né, em função dessas sinalizações envolvendo uma possível retomada do conflito ali no Oriente Médio, ele adiou a retirada das subvenções ao diesel e à gasolina, então, já vinha trabalhando com essa possibilidade, né, ele efetivamente retiraria esses subsídios, né, caso, de fato, não tivéssemos aí esse retrocesso do ponto de vista geopolítico, então, optou por manter aí essas subvenções, manteve também um imposto sobre a exportação de petróleo em 12%, e algo que também tem impacto fiscal, né, postergou também a elevação do teto do MEI, tá, que está sendo discutida ali no Congresso. E a renegociação das dívidas rurais, pessoal, né, com base nas últimas notícias, deve ocorrer via medida provisória, via MP, tá? Então, tem um custo estimado aí de 2 a 3 bilhões de reais por ano, diferentemente da proposta, né, que circula no Congresso, é de 140 bilhões de reais, né? Então, deve ter uma abrangência, né, deve ter um impacto também bem menos relevante em relação àquilo que se desenhava aí com relação ao texto do Congresso, tá? Pessoal, sobre o Brasil são esses pontos. Eu fico aí à disposição de vocês. Não sei se tem alguma dúvida, algum questionamento. Fico aí à disposição. Não, em relação a esse dado da inflação, que realmente surpreendeu, o mercado ficou fortemente otimista na sexta-feira, inclusive, né? Uma alta bem forte da bolsa. Considerando isso que tu comentou, assim, a princípio não mudaria o cenário base para essa próxima reunião do Copom, mas fortalece um pouco o call do Banco Central que está enxergando, né, esse arrefecimento da inflação. Mas na questão assim que a gente percebe agora das últimas situações envolvendo o preço do petróleo, realmente a gente pode ter esse fator altista novamente entrando no radar, né, Oscar? Isso, E, exatamente. e a gente sabe que isso é uma fonte de preocupação dos banqueiros centrais, justamente porque esse conflito ele entra numa faixa de imprevisibilidade muito grande, dado a duração que ele já tem e essa situação do morde e assopra, né? Uma hora a gente está numa situação de cessar fogo, outra hora a gente volta de novo a ter
ataques de ambos os lados, o estreito reabre, o estreito fecha, e isso impacta realmente o preço do petróleo, que ontem já subiu bem forte e hoje continua um movimento de alta. Então, mesmo com essa inflação, vamos dizer assim, benigna, até mesmo por dentro, mas considerando esses outros fatores agora que começaram a voltar à tona, na tua opinião, não se muda nada em relação a para frente, ou seja, enxergando o cenário aí de 3 a 6 meses, tu acha que ainda não foi suficiente para alterar essa visão, que realmente corte de juros um pouco mais agressivo realmente vai ficar mais difícil? Exato, exato. Não muda esse cenário, tá? Então, segue exatamente da mesma forma como antes. E isso que tu citaste, né, com relação à guerra é bastante relevante, né, Weber, porque isso reforça algo que o pessoal dos bancos centrais aborda de maneira exaustiva, né, que é o fato de que as previsões elas ganham um grau de incerteza muito relevante com esse vai e vem, né, principalmente das questões geopolíticas, né. Então, na medida que essas projeções elas ficam mais incertas, tomar decisões, né, talvez um pouco mais agressivas, né, um pouco mais amplas, isso é amplamente não recomendado, né? Então, quando eu não sei o que vai acontecer amanhã, né, quando eu tenho nuvens no horizonte, né, na minha frente, a perspectiva, né, o melhor remédio é, né, ter movimentos mais suaves, né, parar, compreender um pouco mais o cenário, esperar para ver o que vai acontecer. Então, é dentro desse sentido, né? Esse cenário mais nebuloso, ele suscita exatamente isso, né? Um comportamento mais cauteloso, inclusive da parte dos próprios banqueiros centrais, com relação a como se posicionar em termos de política monetária. Perfeito. Obrigado. Imagina. Bom, pessoal, então, para finalizar, comentar aqui a respeito da agenda de indicadores da semana. Então, hoje nós temos aí o CPI dos Estados Unidos, lembrando que dados de inflação ao consumidor que não é o preferido por parte do Fed, mas é, sim, um indicador importante, tá? De inflação americana. E também aqueles dados econômicos diversos da China, né? Então, varejo, produção industrial, investimentos em ativos fixos, ramo imobiliário, enfim, todos aqueles dados que são divulgados de uma vez só, tá? Amanhã nós temos a pesquisa mensal de serviços aqui no Brasil, PMS, o PPI dos Estados Unidos, que daí é o índice de preços ao produtor, e também a produção industrial na zona do euro, tá? Na quinta, temos a pesquisa mensal do comércio, então as vendas do varejo aqui no Brasil, e também as vendas do varejo nos Estados Unidos. E na sexta, nós temos o IBCBR, né, que é o Índice do Banco Central de Atividade Econômica, além do IGP-10, aqui no Brasil, e dados de inflação ao consumidor na zona do euro, CPI. Tá? Então, retomando rapidamente, pessoal, hoje, CPI dos Estados Unidos e dados econômicos diversos na China. Amanhã, quarta, pesquisa mensal dos serviços aqui no Brasil. PPI dos Estados Unidos, preços ao produtor e produção industrial na zona do euro. Na quinta, vendas do varejo aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E na sexta, IBCBR e IGP-10 aqui no Brasil, e inflação ao consumidor na zona do euro, CPI. Então, uma agenda relativamente carregada aí de indicadores para essa semana. Ok, pessoal? E com isso eu encerro. Não sei se tem algum ponto, alguma questão que vocês queiram que eu aborde aí na semana que vem. Eu fico aí à disposição de vocês. Não, só em relação ao CPI, assim, acha importante, assim, para mercado esse dado, o que tu considera, assim, em relação se vier alguma coisa muito fora da curva, tu acha que pode impactar uma percepção em relação aos movimentos do Fed? Como é que tá a tua cabeça para esse número que vai ser divulgado hoje? Assim, tem potencial de impactar, tá? Porque o que acontece? Eles utilizam o dado do CPI como um insumo para projetar o PCI, né? Então, eles utilizam ali esse dado para gerar daí um refinamento na hora de projetar, então, o PCI.
porque são indicadores metodologicamente diferentes, né? Eles têm pesos diferentes e tudo mais, e aí o Fed prefere o PCI porque tem ali um viés menor em relação ao CPI, mas ele tem sim sua importância, tá? Porque justamente ele é utilizado como insumo para gerar então esse refinamento. Então, algo que eventualmente venha a ficar muito fora em relação àquilo que o mercado tem potencial de fazer preço. Tá? Então, tem que acompanhar de perto o indicador. Então, mesmo não sendo a medida preferida de inflação, ele pode sim impactar bastante, porque tem essa conexão, né, com o PCI, porque ele é utilizado, então, como esse insumo. Tá? Obrigado. Imagina. Mais alguma questão, pessoal? É isso. Bom, então, com isso eu encerro, pessoal. Então, agradecer aí a presença de todos vocês, desejar uma boa semana e um bom trabalho a todos aí, tá? Obrigado, boa semana. Obrigado, boa semana a todos.